Olá, meu pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos ao podcast Poder Emocional. Nosso podcast de inteligência emocional. Desculpa o atraso, a gente teve um pequeno problema técnico. Hoje a gente vai falar sobre corpo, mente, alma e espírito, né? Não sei se nessa ordem, né? Hoje a Não, gente tem alguns convidados. Dois dos nossos convidados estão chegando, mas estamos com a Débora. Como vai, Débora? Tudo bem? tudo. E você? Maravilha. Como é que vai ser hoje o nosso podcast? Muitas emoções. E eu tô feliz de estar aqui de novo, é minha segunda vez, então já tô mais leve, tô mais suave. Menos medo do microfone. Tá Então mais tô mais tranquila? tranquila. Como é que a gente encontra a Débora nas redes sociais? O Ah, pessoal já começar a seguir logo agora. vamos lá. No Instagram é Débora com H, Essência, que é a minha empresa. E eu tenho um site que é www.deboracomhdonadulce.com.br. Lá vocês vão conhecer quem é a Débora, o que eu faço e como me contratar. Show de bola. Bom, eu, Alan FX, né? Alan com dois L's, FX. O podcast do Poder Emocional, Poder Emocional Podcast no Instagram, né? Clica, se inscreva, curte o nosso canal também aqui no YouTube. Se inscreva no YouTube, compartilha com mais pessoas, né? Isso vai ajudar muito a gente e Sim. vai ajudar a chegar, né? As palavras que a gente usa aqui para todo mundo, né? Corpo, mente e espírito, né? Nossa, esse tema é muito É grande. Se muito a gente vasto. fosse falar tudo aqui, eu acho que nós ia ficar umas 4 horinhas, Ah, fácil. fácil, fácil. Não, eu já falei, é porque é uma semana falando. E eu tava pensando aqui, né? Corpo, mente e espírito, né? Se eles não estão em equilíbrio, a gente sofre de um lado, ganha do outro, perde do outro. Agora, quando todos estão em equilíbrio, tudo dá certo, né? Sim. Para você, Débora, qual que você mais prioriza? Então, eu acho que foi fases na minha vida, né? Eu comecei priorizando o corpo. Porque quando a gente é mais jovem, a gente acha que o corpo é, né? A gente sempre pensa no corpo primeiro. Então, eu Verdade. valorizava o corpo. Depois eu percebi que o corpo tem que estar bem, mas eu comecei a perceber que eu precisava cuidar mais da mente. E aí eu comecei a estudar, aquela trilha do autoconhecimento. Eu comecei na trilha do autoconhecimento em 2015. Então já faz tô na estrada aí uns 10 anos. Caramba. E aí, agora, a gente fez o curso juntos, tal, e o espírito sempre esteve envolvido, mas eu nunca dei a importância devida. Sabe quando você fala assim, ele estava sempre, é, como posso dizer, permeável, do lado, mas não importante, assim. Sim. E eu percebi que eu falei, faz falta, faz falta. E aí eu comecei esse ano com mais potência a entrar. E aí hoje eu vejo que hoje eu sou muito mais forte do que eu era quando eu só olhava o corpo, quando eu só olhava a mente, assim, né? E aí eu acredito que você tem que ter um equilíbrio. É claro que é desafiador, porque tem hora que você tá desequilibrado. Tem hora que a gente tá, né? É, a gente- excesso de trabalho, excesso de algumas coisas desafiadoras acontecendo. Então, você colocar isso na prática, né? Você fala assim, as pessoas falam, eu li aquele livro O Milagre da Manhã, e Maravilhoso, diga-se de passar esse livro. Eu gostei. então, eu também gostei, mas esse negócio de acordar às 4 da manhã, Não, 5, não, é muita não, loucura. aí já é demais, né? Eu falo para as pessoas, eu até tenho no meu Instagram a tentativa, porque eu nunca consegui. Nossa, esse negócio do milagre da manhã eu também peguei pra fazer, sabe? E como Tipo, foi? 5 horas da manhã. Meu, fiz por anos. Tipo assim, uns 2 anos direto, tal. Parabéns! Lia de manhã, fazia, tá? E depois foi caindo pra 6 horas da manhã. Mas você continua. Não, Porque eu continuo. continuo também, Eu mas às 6. continuo, mas eu entendo que, tipo assim, cada um também tem um jeito, né? Que nem ele Sim. coloca lá. É. E eu acho interessante, né? Porque isso tem muito a ver com a nossa mente, né? A gente pode tudo, né? Sim. Em prática, em teoria também, né? E aí depende do que a gente vai dizer não pra gente dizer sim. É o priorizar, É o né? priorizar. É. Porque quando você escolhe acordar às 5 da manhã, você diz não pra dormir muito tarde. Exatamente. Dormir 10 horas, não sei qual horário o pessoal dorme, mas pra você acordar às 5, você tem que dormir, acho que estourando 9h30 pro Sim. corpo dormir 7 horas e meia, que é
o que o círculo circadiano pede, né? Exatamente. Mas é saudável você dormir às 10h30. O grande desafio é para, assim, a pessoa que estuda à noite. Sim. Você vai chegar às 11 horas da noite. Aí você tá com fome, você vai querer comer. Aí você vai meia-noite. Então, assim, fica um pouco surreal para colocar no seu dia a dia, num momento da sua vida, né? Que você tá trabalhando e estudando. Isso, para mim, na época, não dava pra fazer. Não, tem muito amigo meu que trabalha à noite. E que não consegue. Não tem como. É impossível. Como é que a pessoa, sei lá, ela trabalha até 11 horas da noite? Não tem como fazer. Não, então, aí Como não é que dá. acorda às 5 da Não, manhã? não. Aí não tem. Porque assim, aí você começa. Aí você não respeita o corpo. É. Aí o fato de não respeitar o corpo vai chegar depois, sei lá, de um tempo, você vai se sentir cada vez mais cansada. E aí você fala assim, não, né? Então você precisa dormir. E dormir faz bem. Faz muito bem. Nossa, dormir. Nada de dormir 5 horas, gente. Tem que dormir mais Não, tempo. a gente tem que dormir bem. Justamente por causa disso que a gente tá falando, né? O nosso corpo, né? O nosso corpo precisa dormir. Sim. Espiritualmente falando, a gente também tem que descansar, né? A nossa mente e o nosso espírito, né? E até para reter as informações que a gente aprende, né? Lembra que no curso ele falava, vocês vão aprender aqui, vocês devem ir para casa, dormir, para que vocês possam reter toda a informação que você está aprendendo, para você poder, no dia seguinte, tá com mais informação, etc e tal. É isso mesmo. A nossa cabeça entrar, né? Senão, Sim. senão a gente não consegue. Aí, bom, eu perguntei pra você, né? Também vou perguntar pra mim, né? Sim. Qual que é o mais importante, né? Sim. E o meu conceito, né? De corpo, mente e espírito, né? É que a gente tá sempre voltando pro espírito. É verdade. A gente saiu do espírito, foi pra mente, está no corpo. Uau! E a gente agora tem que aprender a voltar pro espírito. Sim. Porque só ali a gente vai ter poder, né? Quando a gente... Quando tem aquela palavra, né? Da Bíblia, né? Uhum. Que a gente não foi feito para ter espírito de covardia. Uau. Foi feito para ter espírito de amor, poder e equilíbrio. Tem muito a ver com essas 3 coisas, né? Para mim. O amor é mais para guiar a gente, para dar a luz, né? Uhum. O equilíbrio é o equilíbrio dos 3, né? Corpo, mente e espírito. E o poder é o que a gente vai emanar. A gente vai soltar todo o nosso poder que a gente tem para dentro, para mudar a vida de outras pessoas, para, enfim, né, realizar nossos sonhos, ajudar as pessoas a realizarem o delas e construir coisas maravilhosas, né? Mas isso é muito poderoso. E você colocar isso, eu me reconheço que o meu poder estava escondido, porque eu estava deixando ele de lado. O fato de deixar... Eu nunca deixei de lado totalmente, eu sempre fui muito espiritualizada, mas eu nunca me movia só, né? E eu acho que é importante você deixar isso te envolver de uma tal maneira para que você assuma o seu poder. Exato. E o poder tá junto com ele. Exato. E o poder vem do espírito. Vem né? do espírito, então. Então, por exemplo, quando a gente estava falando de dormir, né? Como era importante, dormir a minha opinião, né? É o que mais eleva o nosso espírito. Porque na hora que a gente dorme, a gente fica totalmente vulnerável. O nosso corpo está totalmente vulnerável. Verdade. E tudo pode acontecer. Deus fez a gente ter que dormir justamente para a gente nunca perder a fé. Uhum. Porque quando a gente está dormindo, a gente tem fé, né? Total. Sim, Então, você está sendo vulnerável e aceitando a vulnerabilidade, né? De estar ali por causa dele. exato. É loucura, né? É muito louco, é muito lindo. É muito lindo, É exato. muito lindo. Então, essa vulnerabilidade que a gente tem é por conta disso, né? Então, Sim. Deus fez de um jeito pra gente sempre confiar nele, até na hora que tá dormindo. Totalmente vulnerável. É incrível. Nossos convidados chegaram, né? Uhul, por favor. Senta aí, senta aí, meus filhos. Tudo bom, meu filho? Beleza? Elegante. Tudo bom? Que elegantes, né? É, né? Gente, alguém quer pegar? Peraí que eu já te ajudo. Senta aí, meu filho, que nós vamos te apresentar. Tá ao vivo, viu? Estamos ao Aí, vivo aqui. pessoal, tá ao vivo, viu? Nós estamos assim. Deixa eu te ajudar aqui. Mas São Paulo, centro de São Paulo. Mas para finalizar, né, essa parte
do espiritual, pra mim é o mais importante, Sim. porque a gente tem que voltar pro espírito, né? Por isso que a gente fala, a gente tem que voltar pra casa, né? Ai, voltar pra Deus. Eu adoro isso. É Quando isso. a gente fala voltar pra casa é tão bom. É demais. E hoje com os nossos convidados, né? Amanda e Thiago. Thiago, bem-vindo. Como que você tá, Obrigado. meu filho? Ótimo, depois de um pequeno transitinho, mas tudo sobre controle. Beleza, é uma É isso. emoção, tem que ter emoção, gente. Tem uma Tem muito emoção, engraçado. Né? Mexer com a parte emocional. O emocional, o mental e o espiritual, né? É bem o que a gente vai falar hoje, o trânsito, né? Exatamente. Como é que você se sentiu, amor? Desafiada hoje. Hoje foi um desafio. Pra cá. Aí. Eu tenho que falar olhando para a câmera. Ali tá a sua câmera, ó, e ali É a a minha. sua. Ó, Não. ali, ó. E aquela daqui é do meio. Aí depois você fala. É, Esse pronto. negócio aqui, né? Não Tá. é É muito novo pra mim. profissional, é. Muito Aprender. novo. É que é a segunda vez, então eu tô mais leve. Tiago, eu quero que você se Ah. apresente, fale das suas redes sociais, quem você é. Pro pessoal de casa que ainda não te conhece, primeira vez, né? Estreia aqui no podcast. Primeira vez minha e da minha excelentíssima. Eu vou deixar ela começar. Você, cavalheiro, pode começar, isso depois aí. eu me Uau, apresento. gente, desculpa, eu tô com um legendário aqui. Meu nome é Amanda, com DH Coach, né? Sou coach especialista em reabilitação abdominal e trabalho hoje com o meu excelentíssimo marido na Clínica Stanzani. Pode completar, meu amor. Meu nome é Thiago Stanzani. Temos uma clínica de nutrição, um centro integrado de performance que mexe muito além apenas com dieta. Não é apenas um plano alimentar. O nosso papel ali é trabalhar corpo, mente e espírito, que é justamente a pauta do nosso podcast hoje. Uau! Show de bola, hein? Quero saber mais. Como é que te encontra nas redes sociais? O pessoal já começar a seguir agora? Verdade, né, gente? É @Thiago Stanzani Nutri. Show de bola, hein? Isso aqui pode bicar, gente? É, Nossa, isso daí. Eu tava esperando ter o Ah. ok, mas você não deu o ok. Eu falei, então, E pô. pra você, Thiago, o que que é corpo, mente e espírito? Cara, corpo, mente e espírito, para mim, são os 3 principais pilares que movem a nossa essência. Como que eu posso te explicar isso melhor? O que é o nosso corpo? É o templo que Deus nos deu. Para assim cuidarmos da nossa mente. O que é a nossa mente? Nossas emoções, tudo que nós aprendemos, nossas memórias, nossa alma. E o que é o espírito? É quem realmente somos, nossa essência, né? O que realmente Deus nos fez. Nossa conexão Nossa com Deus, conexão, exatamente. Então, para mim, corpo, mente e espírito são 3 pilares que eles andam em conjunto. Não adianta a gente cuidar apenas de um e esquecer dos outros 2. O que acontece muito por aqui hoje, né, meu amor? né? Muito. Nós temos exemplos claros, né? Familiar, assim. Eu venho de uma família extremamente encaixadinha em religião e descuida um pouco da saúde. Então, é uma coisa que nós temos na família que a gente trata nos pacientes hoje com mais excelência, porque meio que vivemos isso, né? Então, a gente traz essa melhoria para os nossos pacientes. E a questão de também não só pensar no corpo, né? Eu pensei por muito tempo, fui atleta de fisiculturismo, por muito tempo pensei só no meu corpo. Então, quando veio a minha gestação, foi a minha maior preocupação, foi o corpo. Então, quando eu definitivamente decidi viver a minha gestação, foi a melhor coisa que aconteceu. E o pós também, porque existe a questão comparação, né? Do corpo anterior, enfim. Mas envolve muito essa parte do só pensar no corpo, né? E você deixar um pouco de lado a questão do só o físico, só a aparência e a parte do conectar-se, né? Com a videira verdadeira, que faz completa o sentido para nossa vida. Eu acho que eu já falei isso pra você, Alan, mas pra Débora eu não falei que... E nós nem somos... pro pessoal que tá em casa, né? Não, vamos falar agora. A gente esquece, a gente acha que tá aqui só na mesa batendo papo, né? Nós somos cristãos, né?
cristãs. E hoje nós estamos passando por um avivamento muito forte. Eu já te falei isso. Sim. Vou falar para vocês agora. E todo mundo tá querendo cuidar muito dessa parte espiritual, né? Dessa parte mental, buscando coach, buscando conhecimento. Só que a gente tá esquecendo do mais simples e o mais importante ao mesmo tempo, que é o nosso corpo, né? Então todo mundo fala, é honra e glória ao Senhor. Mas em que ponto que essa honra e glória ao Senhor? Porque como que a gente vai dar honra e glória ao Senhor, sendo que nós não estamos cuidando da nossa armadura que Ele deu pra gente? Do templo do Espírito Santo, né? Exatamente, do templo do Espírito Santo. Como é que a gente vai ter essa conexão com Ele? O que que a gente veio fazer aqui na Terra? Se temos essa conexão, somos a nossa essência, nosso propósito vem do Espírito, como que a gente vai continuar dando honra e glória a Ele? Que honra e glória é essa, sendo que a gente não cuida do nosso corpo, que vem da nossa dieta, que vem do nosso físico? Com certeza, eu tava pensando nisso, né? Você que me fez pensar, né? O Thiago, meu nutricionista, né? Acho que deve ser o nutricionista de muita gente que tá aí online, né? Nutrievo. É o Nutrievo. Nutrievo, pô. Gostei da ideia, Márcio. E Já aí- sabe, hein? E aí, Cadê? e aí eu tava pensando nisso, né? Do que você falou, né? A gente é o templo, né? O corpo é o Exatamente. templo, né? A gente é a mente com o espírito e com o corpo. Mas o Exato. templo é o que a gente tá aqui na Terra, né? Carregando. Então, se a gente não cuidar, o nosso espírito, ele não vai emanar poder, né? Imagina que eu A sou gente uma, tava falando sobre isso. uma mensageira. Desculpa te interromper. Eu sou uma mensageira, por exemplo. E aí eu tenho uma missão de levar essa mensagem para o máximo de pessoas. Só que eu descuido da minha saúde. Por N motivo. Não, pra quê? Eu tô aqui no sofá da minha casa, mas eu tô servindo a Deus. Só que é o que muitas pessoas no mundo evangélico, elas pensam dessa maneira. Principalmente a questão o crente gosta de comer. E aí o que acontece? De fato, as pessoas preocupam-se mais com a questão de comer mais. Mas assim, se eu tiver com a minha saúde melhor, eu não vou alcançar mais pessoas? Se eu tiver comendo bem, me exercitando, o que eu vejo mais sobre mães, né, que é a minha área, digamos assim, eu morreria pelo meu filho. Só que você é o contato de emergência do seu filho. Então, se você não estiver bem, como que você vai, digamos assim, socorrer seu filho? Então, eu não morreria pelo meu filho. Eu vivo por ele. Da mesma maneira que volto na questão da mensagem. Se você cuidar da sua saúde, você vai ter mais tempo para entregar mais mensagem a mais pessoas. Vocês que atendem essa parte, o que vocês veem de negligência no corpo? O que vocês sugeririam para evitar, para conseguir que as pessoas parassem para pensar sobre isso? Acho que assim, isso foi uma das coisas que fez a gente buscar ir mais a fundo na inteligência emocional, comportamento humano. Porque a gente começou a entender que a gente tem que buscar a raiz do problema. E a Sim. raiz do problema não tá no que a gente come. Nunca foi isso. A raiz do problema tá em coisas do nosso passado, que às vezes as pessoas nem entendem o que estão fazendo, mas não buscam entender. Também não buscam aonde que aconteceu aquele problema, que vem da autossabotagem, que vem do autocuidado, que vem das crenças e hábitos do passado, infância, enraizadas. É engraçado Não que tenho nem ideia, né? eu tive uma paciente esses dias que ela falou que na infância dela, a família dela, em momentos felizes, fazia bolo, festas e tudo mais. Então era um momento que ela se sentia acolhida, feliz com a família. E hoje, quando ela tem algum tipo de um problema, algum tipo de sentimento negativo, ela busca o refúgio aonde? Na comida, porque ela sente lá de trás aquela sensação de acolhimento, de amor. Ela lembra da família dela, né? Exatamente. Mas eu acredito que assim, eu sempre falo isso que
O que que faz a pessoa conseguir seguir uma dieta, tá? O quanto ela quer ou não quer aquilo. Tá? Eu sempre vou bater nessa tecla, eu falo para todos os meus pacientes. E a Amanda sabe disso, ela é prova viva disso. Quando você chega para mim, Alan, eu já te falei isso. Aí, ó. Ah, mas... Ao vivo É, aqui. é Ao mesmo. vivo mesmo, é. Tomou tocada. Ó, quando eu falo assim, olha, doutor, eu comi esse chocolate aqui porque eu tava me sentindo ansioso, tava me sentindo estressado, ou porque meu dia foi muito estressante, eu fui lá e tomei aquela Sempre cerveja. tem uma desculpa, né? Eu mereço, né? Não, você não fez por isso. Você fez porque você quis fazer isso. Então, tudo na nossa vida envolve o quanto você quer ou não quer algo. Se você realmente quiser algo genuinamente, pode cair o mundo do teu lado. Você não vai fazer aquilo. Porque você tem um propósito definido, entende? E é isso que faz as pessoas evoluírem. Ah, doutor, quanto que eu vou evoluir? Depende do quanto você vai se dedicar, o quanto que você quer isso, o quanto você busca isso que você está querendo, o quanto você quer sair dessa dor que você sente, que às vezes você nem sabe de onde que vem essa dor. Cara, incrível isso que você disse. Entende? É o propósito que vem do espírito, né? Exatamente. E só você faz isso por você. Você não se motiva pelo outro. Você não pode, né? Você não consegue, na verdade. Porque se um motivo é o outro, você não sai do seu lugar. Porque você não consegue entender que aquilo é realmente importante. Exatamente. É profundo. É profundo mesmo, né? Fez a gente pensar aqui. O Dr. Tiago, né? Mandou agora uma que, vixe, até. Uma coisa que eu costumo falar, que hoje dentro da minha área, o meu maior público são atletas de fisiculturismo e é um esporte que eu amo demais. Por que eu amo o fisiculturismo? Porque se você vê um jogador de vôlei na rua, se você vê um jogador de futebol ou qualquer um outro esporte, você não sabe que modalidade que é aquele esporte. Mas se você vê um fisiculturista, você vai olhar para aquele shape, você vai falar, aquele compete. E aí, o que que acontece? Ele vai competir com ele mesmo. Uhum. Porque o trabalho é aquele cardio que ele tá fazendo ali sem querer, 2 horas de cardio, é a dieta, é a restrição alimentar, é ter que treinar sem ter... Gente, vocês não estão entendendo. É a pessoa treinar zero carbo. E não é qualquer treino. Que é o treino que você vai arrancar a alma. Que se você faz um treino qualquer, quando você tá próximo ao campeonato, você tem que arrancar até o último. Você vai fazer o treino da sua vida. Então você imagina o quanto a pessoa eleva o mental. Então hoje eu falo que Precisa, né? precisa. Não dá pra fazer sem. Se as pessoas soubessem a mentalidade de um atleta de fisiculturismo, se eu tivesse uma empresa, eu só ia contratar fisiculturista. É uma briga interna, diária. Porque eles têm uma disciplina surreal. E essa disciplina, ela acaba reverberando na tua vida toda. Porque você começa a organizar a tua vida pela tua dieta. Parece loucura isso, mas é verdade. Ó, de tal a tal hora eu vou comer, mas eu tenho que fazer X das 8 às 11. Me programo. Das 11, aí eu tenho que comer de novo às 2. Eu vou fazer Y aqui, não é verdade? É assim mesmo. E de tanto Uau. fazer, o negócio dá resultado, né? É assim que. É uma mente muito blindada e ao mesmo tempo muito vulnerável de um atleta. Cara, isso que eu ia te perguntar. Como é que ela é uma mente vulnerável de um atleta? E por quê? Por quê? Porque Porque é um quando negócio- você tá com restrição alimentar, vamos supor, pequenos comentários, os atletas vão saber disso. Pequenos comentários como, come esse aqui só tem um pouquinho de açúcar. Mas assim, você tem esse corpo tão lindo, isso aqui não vai estragar. Ah, você tá Gente, de brincadeira que você tá perguntando isso pra mim, meu? Gente, de fato, quando você tiver um fisiculturista na família, ou que vocês veem por aí, não oferece nada. Só fala, olha, te admiro pela sua caminhada. Não ofereça nada. Por quê? É tudo muito calculado. E aí, não é que aquele açúcar ou aquela coisinha que ele vai comer vai Prejudicar danificar, ele. não vai prejudicar, né? Como ela disse, não vai mesmo. Só que é aqui, ó. Porque uma vez que você come, a sua mente sempre vai voltar lá naquele lugar. ela desbloqueou, né? Mas você comeu aquela vez, não aconteceu nada. Você pode comer de novo.
Afinal Você de pode contas, comer tudo começa onde? na mente. Na mente. Tudo começa na nossa mente. Aí é nessa parte que começa a vulnerabilidade na mente do fisiculturista. A parte da mente, igual vocês falaram, né? A gente entende, né? Às vezes, pô, eu fiz coach, né? Com a Núria, né? Que eu posso falar porque a Núria me fez um coach e ela me perguntou, ela falou isso. Você sempre comemora com comida, aí aí eu perguntei, eu olhei Excelente. lá, Alan, a falei, tua gente, consulta é amanhã. e é mesmo, viu? E aí eu para quem não Revelou. conhece a Núria, né, ela já participou aqui do nosso podcast algumas vezes e vai participar mais algumas, né? E ela fez essa pergunta e foi uma pergunta poderosa, cara, porque eu olhei assim, eu falei, cara, mas que loucura, então dá pra comemorar sem comida? E aí entrou um fato. Minha família comemora muito com comida, né? Tipo assim, vamos, sei lá, comemorar que deu certo o negócio, pede pizza. Né? Minha família, desde pequeno, desde sempre. Vamos Mesa fazer uma posta, festa com comida, né? Com vinho, com cerveja, com. Não que essas coisas façam mal, mas eu entendo quando você disse, tipo assim, fica dentro da nossa mente, né? Os hábitos que a gente tem é levado à frente, né? Então, se a gente leva bons hábitos, igual você falou, se você se planejar para comer certo, dificilmente você vai comer errado, né? Porque você já se planejou, né? Exatamente. E é tudo um comportamento da família, porque minha família gosta de se reunir na cozinha. O que você faz na cozinha? Só come. Só come, você não vai deixar de comer, Eu né? também tenho esse mesmo padrão. Então, assim, a celebração é sempre na cozinha. Então, não era na sala. Aí, quando você vê, a cozinha é o ambiente mais cheio da casa. E é verdade, é um comportamento que eu nem tinha pensado nisso, É gente. muita loucura. Você é de uma família italiana, se eu não me engano, Italiana, né? tem. Então Mesa você posta. pega, é um jeito de confraternizar, de se É, amar, De e se aí. amar, nossa, como você tá magrinha, você não precisa mais massa, é lasanha. E aí que tá, né? Tudo começa na mente, mas a minha opinião começa no espírito, né? Com o propósito, né? Exato. Que você vem na Terra, né, com esse propósito. Então, passa pela sua mente, a sua mente cria coisas conforme você viveu, ou passou, ou aprendeu, e aí você joga pro corpo, né? Tiago, inclusive, tem um lançamento de um livro, né, Tiago? É, galera, Quero muito ler, hein, meu filho? Eu quero um autografado, hein? se Deus quiser. O livro tá previsto para ser lançado na última semana de julho ou começo de agosto. E ele fala exatamente isso, é os 3 pilares da transformação. Os pilares da transformação. Como nutrir o corpo, equilibrar a mente e valorizar o espírito. Certo? Então, no livro eu destrincho tudo, desde a parte da nutrição, que é a parte bioquímica de nutrientes, carboidratos, gorduras. Vamos para a mente, como que as emoções interferem na nutrição. Vamos para a parte psicológica e em seguida vamos para a parte espiritual. E eu sempre coloco uma reflexão para todo mundo. Então eu entro com o ensinamento, o conteúdo, eu uso um caso real de paciente e uma reflexão. Então todos os capítulos envolvem a pessoa a refletir. Realmente tá muito bom. Tô bem Interessante, ansiosa quero pro ler, hein? lançamento. Eu Tô quero bem ler. Já ansiosa. leu, Amanda? Eu fui a primeira a ler. É isso aí. Respeita. Eu ia falar, você que Primeiro tem que ser a ler. primeira. Mas, voltando para essa questão assim da alimentação, eu acredito que todo mundo já deve ter experimentado essa situação de você falar, eu vou ficar sem refrigerante, eu vou cortar o açúcar. Aí você chega numa festa de família, você chega num lugar, a pessoa vai te oferecer justo aquilo que você O falou que não. brigadeiro, né? Tudo que você falou que você não vou comer durante um mês. Aí você fala, não vou, né, fazer essa desfeita, eu vou comer. Então tá bom. Só que quando você faz um propósito espiritual, aquilo ali muda. Porque eu experimentei isso. Cara, eu sou a louca do café. Era algo que eu queria muito e eu me privei do café. Primeiro dia eu fiquei num estado de nervo absurdo. No segundo, Inclusive, você falou de vontade de tomar café. E o marido fica como? o marido fica pela misericórdia. Quanto tempo você aguentou? Um mês. Foi um mês? 30 mês. dias? Eu nunca No tentei. segundo Café, não. dia, nossa, eu estava extremamente irritada. No terceiro, já estava coando café pro marido. Tava de boa. Só que o pior é de você chegar nos lugares, as pessoas te oferecerem
Justo aquilo que você não Ainda mais pode. café. Brasil é só cafezinho que você serve, gente. Cafezinho. Cafezinho, E cafezinho. o cheiro, gente, o cheiro do café. Só que aí quando você tá num propósito espiritual, não adianta. Não rola. E aí você fala, poxa, eu mesmo me questionei. Poxa, se eu conseguir ficar esse tanto tempo sem café, por que eu não consigo? Mas você tá vendo que isso é um exercício que a mente faz? É a mesma coisa da questão do treino. Vamos lá, você tá treinando a semana toda, você tá treinando linda, perfeita, dieta tá ok, treino tá ok. Aí acontece algum imprevisto, choveu. Ah, hoje eu não vou no treino. Aí o seu cérebro, opa, achei uma brecha aqui. Aí você saiu do trabalho, você tá super cansada. Você fala, poxa, vou treinar hoje. Aí o cérebro vai aonde? Lá É. naquela informaçãozinha lá que você não foi aquele dia. Então, mas lembra aquele dia que você não foi? E tá tudo bem. Tá tudo bem se você não for. Aí você cai na cilada do cérebro. Então, é essa questão. Acontece tudo primeiro na mente. Eu tive uma experiência parecida, mas eu fui além. De um tempo pra cá, nosso filho é responsável por isso. A gente se aproximou muito com essa conexão de Deus. E nós estamos buscando criar um legado para ele do que nós somos, não do que fazemos apenas, né? E eu me submeti a fazer um jejum total. E eu cheguei a ficar 3 dias. E eu achei incrível. E aí sim vai de acordo com o que você fala, né? Que tudo começa no espírito, desde que seja com um propósito. Porque quando você fica um dia sem comer, é a treva, como diz a mulher. Dá fome, você fica irritado, igual a Amanda falou. Só que quando você tem um propósito e você busca ajuda onde realmente tem que ser buscado, você começa a entender que você tem o acolhimento do pai e é muito mais fácil. Você é guiado. Então, pra mim, esses 3 dias foi tranquilo. Entendo que eu tô falando tranquilo. Não pra Amanda. Tranquilo, rebatendo como se eu estivesse fazendo dieta. Quando a gente passa por uma dieta, a nossa mente é levada a um estado de desconforto totalmente diferente do propósito definido espiritual, Sim. né? O Márcio fala isso, né? Quando o espírito é ferido, a nossa mente é prejudicada e o corpo é deformado. Então, neste caso, tudo começa no espírito realmente. Um propósito a seguir. E fica muito mais fácil. Então, a mente e o espírito, eles têm uma conexão muito forte. Que é aí que os sábios falam que a mente, espírito e a alma, né? A ligação entre os dois. O corpo só vai recebendo ordens. Exatamente. Só vai recebendo as ordens, né? É Muito. muito legal porque, assim, a gente tem que comandar a mente, rapaz. Não é ela que manda na gente, não. Pelo amor de Deus, galera. Cara, eu vou contar a história pra vocês interessante, né? Eu tava ouvindo a Amanda, aí eu falei, cara, eu passei por isso, você acredita? Tem um tempo atrás, eu fiquei 3 meses sem comer nada de açúcar, chocolate. Sem imaginar, eu fiquei sem comer. E eu fiz um propósito comigo, com Deus mesmo. Cara, e foi muito leve. Muito leve mesmo pra mim. Tipo assim, tanto é que eu determinei o dia que eu iria acabar com isso, que era no aniversário da minha filha, de 13 anos, e ela dando um bolo pra mim, do aniversário dela. Era aí que eu ia terminar. E eu fiquei 3 meses tranquilo. Perdi peso, fiquei mais calmo, teve tudo isso. E aí, naquela época, eu ainda não era um especialista em pessoas, né? Inteligência emocional. E eu tinha esquecido disso, cara. Olha só. Você que fez eu lembrar. E aí, realmente, tudo é o propósito, né? Então A gente- agora, quando você estiver na sua dieta, você vai voltar nesse lugar aí que você já teve. Isso aí. Falar, eu Muito bem. consigo. Sim. Eu E como consigo que porque você- eu já fiz. Como que você se sentiu quando você terminou esse jejum, foi lá e comeu o que você Rapaz, tinha eu parado? chorei. Eu vou falar a verdade pra vocês aqui. Eu chorei. Porque, assim, é algo muito difícil pra alguns, mas foi tão leve Que bom. que isso mostra que, tipo assim, a gente pode tudo, sabe? A gente se questiona muito por causa do medo, né? Medo. E o medo é uma coisa que na teoria não existe, Não né? existe. O medo não é prudência, né? O medo é o contrário de amor, né? A gente já falou isso outras vezes, Sim. mas só para relembrar o pessoal aí de casa, né? O poder,
Perdão, o poder não, o amor, O né? amor, Poder do O amor. amor poder. é como se fosse a luz, né? Como a gente nasceu para amar e ser amado, né? Mas a gente não nasceu para ter medo. Isso está escrito na Bíblia, inclusive eu e a Débora falamos disso agora há pouco, né? Uhum. Que a gente não nasceu com o espírito de covardia, nasceu com o espírito de amor, equilíbrio e poder. E o amor e o medo que faz a gente, né, não querer sair dessa situação, né, de conforto. Porque é confortável você estar numa festa, sei lá, e comer brigadeiro, você comer bolo, igual você falou, chocolate, café, seja lá o que for, né? E na hora que você tem um propósito, tudo se abre, mano. Tudo se abriu pra mim. Assim, eu ia em festa, tranquilo, o pessoal comendo. Não, que não eu- sentia a mínima vontade. O receio ele vem porque o novo sempre vai ser estranho. Tudo que é novo é estranho. Então acaba dando um pouquinho de receio e não medo. Só que vai de você ficar estacionado, paralisado pelo medo. Porque o medo também, de contrapartida, ele faz você agir, né? A gente não nasceu pra ter medo, mas ele faz você ir pra frente. Eu acho que é prudência, sabe? O medo é algo que paralisa, igual O você medo que disse. paralisa é O algo... medo talvez é um negócio que não deixa você mudar, sabe? O medo é igual a gente tava falando, né? Você quer comer alguma coisa, quer dizer, você não quer comer alguma coisa, você vai lá e come, sabe? Você se Mas, mas sabota. também come não só pelo medo, mas você come pelo costume, pelo hábito, né? Eu acho que até isso até é um pouco pior, porque você vê todo mundo, você vai numa festa, ai, você não come bolo, né? As pessoas ficam falando, como assim você não come bolo? É horrível. Não, aí você, não, gente, não é que eu não como bolo, é que eu não posso agora. Você tem que explicar por que você tá não, É isso. você tem que Isso é explicar. terrível. Então, isso é terrível. Então, assim, você fez um propósito. Aí você tem que contar toda a história do propósito. Porque se você não contar a história inteira do propósito, a pessoa fala assim: ah, não, mas não é possível. Ela só Mas falta nem um pedacinho? nem um pedacinho. Então, Eu isso acho incomoda muito os outros, não é? Eu acho que, acho que o poder da dieta, você tem que. Às vezes, algumas pessoas você tem que parar de frequentar, porque você sabe que aquela pessoa não vai deixar você sair se você não comer o doce. Mas o ciclo muda. O é. ciclo das pessoas que está Ao ali. do seu O lado. ambiente que muda. você Tem que busca mudar. é diferente, né? Porque tudo é por você sempre. É Deus, depois você, né? Então, assim, eu acho muito engraçado o que você falou dela, porque é loucura isso, porque, assim, o certo fica errado. Exato. Porque, assim, eu comecei a fazer dieta. Nossa, mas você não vai comer? Gente, fazer dieta, nós fazemos dieta desde que a gente nasceu. Só que disfracionada, de uma forma errada. Verdade. Mas dieta, ponham isso na mente de vocês, dieta não é regime. Regime é loucura. E nós estamos numa geração que é muita informação ao mesmo tempo. É muita gente falando muita coisa. Então, Chat GPT. é, Chat, cria uma dieta para uma pessoa iniciante. Gente, exatamente. é loucura, gente. É Não, loucura eu nunca mesmo. pensei nisso, né? É, loucura. acredite. Aí as Acredite. pessoas que fazem dieta começam a ser julgadas, que estão se cuidando. E aí cria uma conexão de vários sentimentos, várias emoções. Como, por exemplo, eu estou me sentindo culpado porque eu estou fazendo dieta porque eu não estou conseguindo ter aquele momento com minha família. Aí o outro, nossa, mas uma irritabilidade. Ele não tá mais fazendo esses momentos com a gente, né? Porque ele tá chato, tá em dieta. Tá em dieta, é. Aí, internamente naquela pessoa, é uma inveja. Porque Porque ele talvez... consegue e ele não. Exatamente. Mas por que que ele consegue e a outra não? Propósito? Porque ele não quer. Não, ele não quer, mas ele quer Exatamente. minar o outro. Olha só, a gente não quer. Ao invés de falar assim, não, vai lá, vamos torcer junto com você, ele quer que você caia, né? Mas aí tem também hoje em dia muita questão assim, ó. Ah, então, mas aquela fulana ali, ela é magra porque ela tem personal. Ela é bonita assim porque ela tem personal. Ah, mas, por exemplo, o marido dela é nutri, né? Então é muito melhor você arrumar uma justificativa do que de fato você virar e falar, eu vou usar o que eu tenho, né? Como o Márcio fala sobre a prosperidade. Prosperidade, gente, é você usar o que você tem. Com os recursos que você A tem. ferramenta que você tem. Exatamente. Gente, O que Agradecendo. eu posso? É treinar na academia da praça? É andar na rua? Vou fazer, vou comer arroz. Caminhar. Gente, eu vi um podcast fantástico com uma pessoa que entrevistou uma mulher riquíssima, num jatinho. Falou assim, o que você ainda não tem? Aí, o que o seu dinheiro não pode comprar?
Aí ela falou assim, olha, o meu treino, que eu tenho que, independente do dinheiro que eu tenha, eu tenho que fazer esse treino. E assim, uma coisa que é loucura, mas a dieta é um alimento que todo mundo pode comer. Frango, ovo, fácil acesso. Quem que não pode comer frango e ovo? Arroz. Exatamente. Então não é assim, ó, é porque a pessoa pensa, eu vou fazer dieta, eu vou comer salmão com cogumelos. Mas, olha, isso acontece direto, não é brincadeira não, gente. Eu falo pra galera assim, óbvio, tem diferença, mas assim, gente, ovo e salmão é igual. Os dois é proteína, os dois têm carboidrato, os dois têm gordura, os dois é calórico. Vai do quanto você quer comer. E as pessoas criam uma crença limitante do tipo assim, eu não vou fazer dieta, vai ficar caro. Cogumelo, igual a Amanda falou. Só que, se você quiser fazer uma dieta com arroz e ovo, você vai evoluir. Porque se o profissional que está cuidando de você montou uma estratégia certa pro objetivo que você está buscando naquele momento, se você fizer, vai dar certo. Só que todo mundo põe culpa onde? Em tudo ao nosso redor. Só que não põe a culpa onde realmente tem que colocar, que é nele mesmo. Se ele não tá tendo resultado, ele tá com um profissional que sabe do que tá fazendo, ele tem que ter resultado. Tudo isso começa no autoconhecimento, né? Por isso que é- responsabilidade. Não é. É, Que você é, trazer a que é da responsabilidade De inteligência você emocional. assumir É. que o erro tá em Tem você. você. Porque você não fez o que tá ali. É muito louco isso, porque eu falo assim, ô Alan, me fala aí, me dá uma nota de 0 a 10 na tua dieta. Quanto que você fez esse mês? Ai, ai, ai. Ao Fala vivo pra aqui mim. pra Ao vivo, todo hein? A mundo. consulta vai ser ao vivo aqui, galera. Fez. 6. Seja Tá honesto. bom, Alan. Você fez uma nota 6 na tua dieta. Você acha propício da tua parte? Você acha coerente com você mesmo? Você cobrar de você uma nota 10? Sendo que você não fez 10, você fez 6, e você tá buscando 10. Ah, mas eu não fiz a dieta, eu não tô tendo resultado. Ué, mas você fez 10? É, mas é muito Você que fez acontece. 6, Acontece muito. Se você fez 6, tem que cobrar 6 de você. Não, E não aí- 10, né? Exato. E aí gera uma outra frustração. Porque a pessoa começa a não ter uma autorresponsabilidade de assumir a culpa que não fez certo. E ela não. No caso, ela sou eu, tá? Ô, gente, Ele vai Foi. assumir aqui em rede. Ela não tem uma história de vitória, né? Por isso que é interessante, né? Você fazer certinho para você também ter uma história de vitória. Essa história de vitória vai construir, né, com o tempo, o resultado que você quer. Exatamente. Exatamente. Mas quando você buscou a dieta, você tinha um objetivo. Sim, exato. Mas a gente sempre coloca, como vocês estão falando, os subterfúgios e os grandes desafios. Então a gente fala o tempo, o trânsito, sei lá, a família. Então, como que a gente. A minha pergunta para você. O trabalho. O trabalho. Gente, Agora uma tadinho, pergunta. gente, eu não vou Agora- fazer isso com ele, não. Vamos fazer uma pergunta aqui. Como Não, que você pode pode falar pro aqui. próximo mês? Vamos fazer juntos, né? Olha! Se comprometer para que seja 10. O que falta? Assim, você internamente. Pensando que assim, Mas eu é uma penso. ferramenta isso? Você viu que Eu tá tô ao vivo essa aceitando ferramenta. estagiárias, viu, Débora? É porque, na verdade, eu imagino que toda ferramenta, assim, quando a gente pensa na autorresponsabilidade, as pessoas acham que é uma coisa de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças ter autorresponsabilidade. Então, ao vivo, a gente vai ver como que não é um bicho de 7 cabeças, né? Como que a gente coloca fazendo... Porque, pra mim, gente, de manhã, eu tenho um compromisso comigo. Acordar e arrumar a minha cama, logo que eu acordo. Porque eu tenho a sensação que, assim, agora eu posso começar meu dia, né? Então, eu tenho essa... Você já faz Eu já faço essa regra na minha cabeça. E enquanto tô arrumando minha cama, eu tô fazendo a visualização do meu dia e afirmações positivas para que meu dia seja ótimo. Então, quando eu não fazia isso, meu dia e a minha cama ficava desarrumada, eu tinha a sensação que meu dia era meio... Então, aos poucos, com as ações, eu comecei a criar esse hábito e isso começou a ficar cada vez melhor. Igual o Milagre da Manhã, que você vai fazendo atividades que vão te gerando tudo feito. Tipo assim, né? várias histórias de vitória. Várias histórias de né? vitória para que você possa começar o dia se sentindo vitorioso, né? E a autorresponsabilidade, eu acho que ela acaba somando nisso. Então, qual é com travestimento agora que você vai ter pro próximo mês? Olha, eu vou Pensar, falar a nas verdade próximas pra 2 vocês. semanas, Eu vou vai. falar a verdade pra vocês. Conhecer o propósito Tá. da gente, com certeza faz mudar, né?
Esse podcast aqui tá sendo bem importante pra mim por causa disso. Porque a gente entendeu o nosso propósito, e eu sei qual que é o meu, né? Eu, inclusive, depois vou perguntar o de vocês, né? O de todo mundo aqui, né? Você pode falar ou não também, né? Sim, sim. O meu propósito eu não vou falar. Agora eu vou deixar vocês falar pra depois eu falar o meu. Não Mas- vale, você vai copiar a gente. Vai. Quem que vai ser o primeiro? Amanda, né? Tipo com A. Não, primeiro Começa com A, E, né? A, depois E eu sou Alan, né? Eu sou o último. Mas, meu, é com certeza o propósito. Porque a Amanda, ela fez, ela falou um negócio que entrou lá dentro de mim e fez eu pensar. Realmente, a gente tem que entender de propósito, ou seja, sai do espírito, passa pela mente e vai pro corpo. Por que o corpo é tão importante? Porque foi o que o Thiago disse, é o nosso Exato. templo aqui. Se o Exato. nosso templo estiver bom, né? Nosso propósito vai Exatamente. dar certo. E o nosso propósito dando certo, nossa vida, a vida de quem tá em volta da gente dá certo também. Sim. É muito. Sabe o que eu acho que as pessoas erram hoje? Eu acho que elas se frustram por colocar a estética na frente da saúde. Por que eu te falo isso? Porque quando você coloca a simples mudança de corpo, a simples estética como prioridade, você se frustra, porque as pessoas querem as coisas para ontem. É o imediatismo de hoje. Eu quero mudar ontem. Eu fiquei 10 anos cultivando o meu corpo que eu engordei, agora eu quero emagrecer em um mês. Começou errado por aí. Quando as pessoas colocam a saúde como prioridade, o corpo, a estética, ela evolui muito mais rápido. Por quê? Porque ela não está preocupada apenas com a estética. E afinal de contas, a nossa saúde é prioridade para a gente ter uma estética legal. Quando uma pessoa come, ela tem uma nutrição adaptada, um plano alimentar adequado, ela melhora a pele, melhora a saúde. Mulher melhora cabelo, Sim. unha. Sim. É tudo melhora Exatamente. quando você tá E se alimentando aí- melhor. Envolve outra coisa. O valor e o preço. As pessoas deixam de procurar um profissional, psicólogo, um coach, um nutricionista, educador físico, porque acha caro. Só que me fala uma coisa. Alan, você tem quantos anos? 37. Aí eu tô colocando na Não, saia justa, hein? 38, perdão. 38. É melhor você gastar hoje buscando ajuda. Sim, enquanto Ou- pode, né? Porque senão você um dia vai ser obrigado. Exatamente. Essa é a verdade. Se você não vai por opção, um dia você vai por obrigação. Ou é Você no vai amor gastar com ou é na remédio. dor. Na dor. Exatamente. Aí você Todas vai gastar com juntas. remédio, vai gastar com várias outras coisas. Então, uma coisa que eu posso falar pra vocês é cuidem da saúde de vocês. O corpo ele vem muito mais fácil, porque a gente tem vários sabotadores. O espelho é um deles, a balança é outra, né? O que as pessoas falam é outro, o comparativo é outro, o Instagram é outro, galera. Então, assim, o comparativo da vida com as outras pessoas ao teu redor, né? Isso gera um distúrbio emocional absurdo, não apenas corporal. E assim, agora o Nutri tá aqui para ajudar a gente com essa informação, mas assim, aproveitando, falando mais dessa parte de espírito, já aproveita, faz um jejum espiritual, já emenda aí, já fica magra, fica conectada com Deus. Ó que beleza! Você já vai estar magra, conectada com Deus, sensível à voz de Deus. Gente, Mas tem que fazer com acompanhamento, né? Assim, não vai fazer sem. Professor, você pode fazer o jejum espiritual, você pode ir cortando algumas refeições. Ah, sim. Você pode fazer o jejum espiritual cortando o café da manhã, você pode fazer o jejum cortando o jantar, cortando o almoço, só que não é só cortar, né? Ao invés de você estar ali comendo o seu almoço, esse momento você vai tirar para fazer sua oração. Para você, do jeito que você consegue se conectar, né? Independente de religião. Uma maneira que você se conecta, escutando algo, uma meditação, a sua maneira de se conectar. Ao invés de você estar comendo, você vai estar se conectando. Então, gente, não tem como dar errado. É os 3 pilares.
eu acho legal também, esse jejum, ele pode ir além só da dieta. Ele pode ir para a parte emocional e mental. Por exemplo, você perde muito tempo no Instagram. Faz um jejum no Instagram, Sim. né? Ai, Sim, perfeito. O E jejum aí? de dopamina que o pessoal fala, né? Ah, Exato. mas aí eu não quero orar. Faça algo ao teu benefício. Leia um livro, estude, algo que exatamente. acrescente. Porque a nossa mente, ela é educada no nosso momento ósseo. Não é quando a gente tá fazendo algo. Quando você tá ocioso, que ela vai entender se ela pode confiar em você ou não. Em que você? Na tua essência. E existem estudos, né, que comprovam que quando você fica sem alguns alimentos inflamatórios, você ativa mais o seu cognitivo. E a questão do jejum também. E assim, hoje em dia que a galera fica, ai meu Deus, eu vou ficar 2 dias sem comer. Gente, e antigamente, que as pessoas tinham que caçar? Sim. Era toda hora que tinha uma carninha ali pra comer assada? Não era, gente. Então era a época que o povo era shapeado, né? A gente sabe disso. Mas, mas assim, gente, não é bicho de 7 cabeças você fazer um jejum. Não é. E aí, assim, aumenta o cognitivo. Se você der uma pequena gulgada aí sobre jejum. Gente, chat GPT, Google, se você quiser fazer um jejum, você vai fazer lindamente. Mas, assim, aumenta o cognitivo e você aumenta também a parte conexão com Deus. Cara, Eu acho que. incrível essa parte que você falou de jejum e conexão com Deus, né? Eu faço jejum todos os dias. Isso mudou demais minha vida, inclusive com Deus. Olha aí. E o desempenho melhora, tudo melhora. Essa semana mesmo, eu fiz um jejum de 24 horas, assim, do nada, tranquilo. Certas coisas apareceram pra mim que deveriam ter aparecido. E eu acho interessante, eu não sei se a Débora sabe essa resposta, mas por que que isso acontece? Do jejum? É, tipo assim, por que que quando você faz Mas jejum ou, ou algo eu não tenho assim... conhecimento técnico, mas eu acredito até que a Amanda comentou, quando é aquela questão do comprometimento. É a questão de você definir algo com um propósito para com ele. Então, a partir do momento que você está comprometida, você vai. Isso vem e é o poder. É o poder. Vem o poder. Eu fiz um curso de barras de axis e para barras, Que né? legal. Em barras eles dizem que o corpo é a chave. Né? Então, além dele ser o templo, ele é a chave para as respostas, porque é através do corpo que você sabe se você está doente. Então, por exemplo, você não está se alimentando corretamente, você não está se exercitando corretamente, quem é que vai dizer que você está com algum problema? É o corpo. Então, as atenções, normalmente você começa a prestar atenção no seu corpo quando vem uma doença. Mas a gente não precisa deixar a doença chegar. Né? Então, quando a gente avalia a importância de ter essas três corpo, mente e espírito conectados, é quando a gente realmente tem a consciência. E estar consciente não é fácil, porque você, na verdade, a gente fica inconsciente muitas vezes para não saber a realidade, né? Que é o que a gente faz, né? Mas quando você começa a ter consciência, você percebe a importância de ter o corpo, a mente e o espírito organizado. Você falou muito interessante porque, olha que legal isso daqui, esse insight. Existem sinais físicos, sinais psicológicos e sinais espirituais. O físico, teu corpo ele responde. Ah, eu tô cansado, eu vou treinar? Não, respeita teu corpo, né? Tô sentindo algum sintoma? Vou buscar ajuda. Então você tem que ouvir teu corpo, respeitar os sinais que ele está te dando. Você está se sentindo depressivo, ansioso, é um sinal que você tem que respeitar também. Você está sentindo algum tipo de emoção que você não está gostando. E às você, vezes é o sentimento que é aquele exato, vazio do tamanho de sim. Deus, né? E tem os sinais espirituais também, que você tem que respeitar. Você tem que. É uma conversa muito complicada, né, amor? É, A gente tava falando isso no carro agora. é verdade. Você entender os sinais, né? O que são os sinais. E que a gente é muito temente a Deus, sabe? A gente Sim. tá Buscando buscando essa essa conexão muito conexão grande. cada vez mais e mais. É por isso, igual você falou, é por isso que eu quis ir pro Legendários, para buscar cada vez mais essa conexão com Deus, né? Isso é muito Eu interessante, acho que esses cada um tem sinais. que procurar uma maneira na qual
você se encaixa Sim. para essa conexão. Eu, por muito tempo, fiquei desconectada de Deus, porque eu tive um problema com meu pai. Então, normalmente, essas pessoas que têm problema com o pai, ela desconecta de Deus, Sim. né? E aí, de fato, você fica com um vazio imenso, que esse vazio é certinho, o tamanho de Deus. E no dia que eu resolvi isso com meu pai, eu demorei 30 anos para receber uma mensagem de Dia das Crianças, que eu chorei, assim, muito. E assim, ele que errou comigo, se ele quiser, ele que me procure. Se ele me pedir desculpa, eu desculpo. Então, não se trata disso. Se trata o perdão vir de você, que você não está validando. Então, quando eu liberei esse perdão, a minha vida mudou tanto, principalmente com Deus. A Caramba, é minha conexão com Deus mudou completamente depois que eu resolvi a minha conexão com meu pai. E hoje, o meu pai, ele é assim, super duro, né? Pela criação que ele teve. Eu te amo, do meu pai. Hoje eu falo, né, pra ele, mando uma mensagem pra ele, fala, pai, eu te amo. Ele me manda um joinha. Eu entendo esse joinha como eu te amo também. Então, cara, isso pra mim. E a conexão com Deus mudou completamente. É uma sede que eu tenho de buscar Deus. Mas essa compreensão, ela veio quando você teve o seu autoconhecimento, você se permitiu a sentir. É verdade. E você, na verdade, primeiramente, você teve medo, porque eu também passei por um processo como esse. E aí o medo, mas é um medo ansioso. É um medo de descoberta. É o medo de É descoberta. um medo da descoberta. Mas que é tão gostoso. Sabe aquela descoberta da criança? Que você quer descobrir, mas ao mesmo você tem medo. Mas quando você descobre, é como se você estivesse vendo um baú e falar assim, verdade. que alegria. E essa alegria começa a preencher a sua vida. E aí é por isso que você está sentindo esse... Mas é incrível Exatamente. mesmo. Você falou uma coisa, É né? lindo isso. A mãe e o pai são muito importantes na nossa formação, né? E a gente aprendeu muito isso, né? Na jornada, né? Inclusive, você aí em casa, né? Que não tá entendendo, todos que estão aqui são formados, né? Inteligência. Por inteligência emocional, né? A gente fez o método Evo, né? E lá a gente aprende tudo isso que a gente tá falando. Inclusive, vou deixar o link aí para vocês seguirem o Márcio Michele, né? Que é o nosso mentor, digamos assim, né? E ele explica nos imersões, né? Que a mãe, ela cuida da gente, ela cria, e o pai dá um propósito, dá uma conexão com Deus mesmo. E é incrível isso que você disse, porque aqui na América Latina, né, a gente tem muitos pais que abandonaram os filhos, e às vezes a mãe cria sozinho, e é muito complicado para a mãe fazer isso sozinha. Quando tem uma figura de um pai, a criança, a pessoa, ela tem uma conexão melhor mesmo com Sim. Deus. E aí, quando a gente perdoa, né? Quando a gente ressignifica, que é o caso da Amanda aqui que ela tá contando, é incrível, porque ela contou um ato de amor, né? E esse amor que você teve basta para você. Nossa, muito. E por bastar, você vê como o amor realmente, né, é transformador, né? A luz, né? É muito. Por bastar, você hoje em dia é conectada com Deus. E como é que a gente segue, Como te é? conhece? Não, porque assim, incrível. gente, eu nasci igreja, gente. Eu nasci igreja, mas eu nunca tinha tido o meu contato com Deus. E eu acho que, de fato, Deus falou, eu acho que eu tenho outro plano pra você. Então, enquanto você não resolver o probleminha com seu pai, a gente não vai se conectar da maneira que você tá buscando. Porque eu ia muito à igreja, eu ia em reunião de jovem, eu ia em visita, eu ia em tudo. Mas a conexão que eu tenho com Deus depois que eu liberei o perdão sobre meu pai é outra. Completamente diferente. Se os pais soubessem o poder que eles têm sobre a vida dos filhos, o pai é o sacerdote da casa. Ele que dá a direção pro filho. Isso eu busco todos os dias. E o que a Amanda passou é o que a gente aprendeu e a gente vive isso constantemente. Pra gente acessar nosso futuro, temos que resolver nosso passado. E muitas raízes do nosso passado, a gente nem sabe. Nem sabe. Nem sabe. A gente tá vivendo um presente com dor pelo nosso passado. A gente só vai conseguir acessar nosso futuro se a gente se permitir ter uma autorresponsabilidade, assumir, perdoar
e encarar nosso passado. Aí sim a gente resolve nosso futuro. Cara, é incrível, né? O pessoal perguntou aqui no chat, né? Como é que a gente consegue ter um propósito pra gente seguir, né? Muita gente aqui falando, né? Que a pessoa não consegue fazer. E aí o Thiago já respondeu aqui. Como é que você faz, né? Você busca direção, né? E aí as coisas aparecerão, né? Eu sempre, hoje, né? Eu sempre busco perguntar primeiro a ele se é da vontade dele isso, né? Se eu tô no caminho certo, ele vai me dar o sinal. Eu tenho certeza que ele vai me dar o sinal. Hoje a gente tem várias conversas assim, de madrugada, a gente acorda cedo, faz oração junto, e a gente fica perguntando, aonde que nós queremos chegar? Para onde que nós vamos? O que nós queremos com o que nós temos? E a nossa resposta, assim, é muito conectada. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas, nós queremos não falar. A gente quer mostrar na nossa vida para as pessoas a mudança que Deus alcançou. O nosso Porque testemunho. falar, gente, é muito fácil. Hoje em dia tem internet, você falar a palavra de Deus, colocar lá um devocional, hoje em dia é moda, é bonitinho servir a Deus hoje. Mas e na sua vida? Então, hoje a gente se questiona muito, né? Eu e ele, ele vai me apontando coisas que eu preciso melhorar e vice-versa. E assim, o que que você quer com isso? Essa foto que você vai postar, o que que você quer? Então, até nas fotos que a gente vai postar no Instagram hoje, a gente pensa o que que a gente quer alcançar com aquilo ali. Então, diz muito sobre o legado, né? Sim. E estar conectado com o que a gente quer carregar para as pessoas, mudança na vida delas, saber que as pessoas que conhecem a gente aí antigamente, vê hoje, não é nossa capacidade, não é um diploma, não é nada disso, é muito além. Foi completamente a misericórdia de Deus na nossa vida e que está para todo mundo. Que qualquer pessoa que quiser, é possível. Exatamente. Eu sempre falo que isso vai muito além também de religião, é espiritualidade, né? Eu não negocio meus princípios e valores. E eu sempre peço para as pessoas que estão do meu lado serem pessoas com os mesmos valores e princípios que eu. Porque isso também envolve o legado, né? O ambiente, as pessoas que estão junto conosco, né? Quantas pessoas já não pararam de andar do nosso lado? Ah, sim. Porque simplesmente a gente só mudou. Simplesmente você só tá seguindo os princípios, Exatamente. né? E seguir princípios, realmente, você diz não para um monte de coisas. É. Mas de sim pra coisa mais importante, Ah, né? exatamente. Te perguntar uma coisa, eu ia perguntar pra vocês, né? Uhum. Qual que é o seu propósito? Se você puder falar. Se eu posso, Ou deve, posso né? falar assim. O meu propósito é criar um legado não apenas para o meu filho, né? É para as próximas gerações, tá bom? De realmente servir ao próximo, de realmente mostrar que estamos aqui para ser tementes a Deus, que estamos aqui para um ajudar o outro, né? Transformar vidas. Eu acho que o meu maior propósito de vida começou quando meu filho nasceu. Ali eu entendi o que é realmente o propósito. E isso é uma coisa que me emociona muito, porque o que a Amanda falou é realmente verdade. A gente era um casal realmente atípico. Que se não fosse Deus, nada na nossa vida ia ter acontecido. E eu descobri o que é um propósito quando meu filho nasceu. Então, meu propósito hoje, além disso, é cuidar da minha família. Caramba. Cuidar da minha família, criar esse legado. E esse legado é o que eu falei. Não envolve o que eu faço. O que eu faço é muito liviano. Ah, Débora, eu sou só um nutricionista, né? Mas, Você é o Ué, nutricionista, não é só um não. O Mas- Nutrievo. mas Nutrieu, baseado é. no que eu sou, eu só faço um nutricionista, porque eu sou um homem totalmente temente a Deus, que não negocia princípios e valores, que cuido da minha família como sacerdote e que quero cada vez mais dar saúde e qualidade de vida para os meus pacientes. É isso que eu quero passar para eles. Eu não tô ali só para passar uma dieta, eu não tô ali só para passar um treino. Eu quero ver o sorriso de todos. Eu quero ver mudança na vida deles. Se vocês soubessem como é gratificante ver uma pessoa que
não conseguir emagrecer porque se sentia depressiva, o valor de uma mulher que ela se sente desvalorizada, chegar ali triste no teu consultório e a partir do momento que ela começa a emagrecer, começa a perder peso, começar a ver o sorriso no rosto dela, e eu tenho certeza que se ela tá assistindo, ela vai entender que é dela que eu tô falando, Delas. Legal, cara. delas. Isso pra mim é muito gratificante. Isso vai muito além da recompensa financeira. Esse é o salário, né, que você ganha. O pessoal sempre fala, né? O Esse salário espiritual, gente, é o Isso. que cria nosso propósito. O propósito não vem do financeiro, tá? Exato. Claro que Não não. vem. O propósito vem realmente da nossa essência, né? Uau. Uau, E caramba. você, meu amor? Ah, passou a bola pra mim agora? claro. Então, meu propósito hoje eu tenho uma tela em branco, quer dizer, não é uma tela em branco mais, né? Mas quando eu tive meu filho, eu imaginei assim, Deus, agora eu tenho uma tela em branco. Eu preciso desenhar aqui, né? Que responsabilidade. Mas hoje eu entendo que eu tenho que formar um sacerdote, um protetor. O mundo tá muito cheio de loucura. Então, eu entendo como uma missão Deus ter confiado a mim, porque vocês sabem aqui como que veio, né, essa criança. Menino, é uma bênção. Não é, ele é uma bênção. E o meu propósito hoje é alcançar mulheres, poder trazer um mundo de possibilidades para elas. Como, né, eu já falei, eu já fui atleta de fisiculturismo, sou mãe, hoje CEO da empresa. Então, assim, é possível, mulher. É possível você ser mãe, você ser esposa, você cuidar de si. Então, hoje eu acredito que a minha missão é trazer isso para as mulheres que acha que depois que é mãe, que ela tá desvalorizada, que a vida dela é só cuidar do filho. Não, não é só cuidar. É tudo isso. Começa a partir dali. Começa a partir do seu filho. Você precisa estar bem pro seu filho. Então, a minha missão é essa. Transbordar, né? A gente tem que Transbordar. transbordar pra passar pros próximos. Às vezes a gente quer passar pro próximo algo sem estar transbordando, Exato. né? Não dá certo. Exato. E não dá certo. E A gente você, tem que Débora? transbordar, né? É meu Eu tô propósito. curioso também. Eu tô curioso com a Débora também. Agora eu também tô. Vou Não, prestar gente, Tá atenção. não. quietinha aí. Por isso que eu quis Ah, ficar tá, por tá, último. tá. Porque eu falei, não, gente. Não vale aí depois- copiar. aquelas. Não, então, meu propósito, na verdade, assim, é servir as pessoas, mas mostrar, ser feliz, né? Assim, com a felicidade, com entusiasmo. Quando eu tô com as pessoas, eu me ilumino. Eu sou. E é engraçado isso, mas eu tive que entrar no inteligência emocional para entender que eu sou uma amante radical de pessoas. Então, quando eu estou com pessoas, eu estou podendo servi-las, né, para identificar essa dor, esse ressignificar, isso para mim é tão importante, é tão poderoso. Vocês já serviram alguma vez uma imersão? Eu não servi, não tive oportunidade. Ainda Gente, não, mas eu tô gente, querendo vocês ir. precisam ir, gente. Não, então eu não consegui, eu não tava no grupo, eu não sabia que tinha que estar no grupo, então... Ô, gente, vocês foi vou uma falar um questão. negócio aqui rapidinho, numa cortada pequena aqui, ó. Você Parênteses. pegar um papel catarrento de uma pessoa, dá um alívio tão grande. Você não tá ligando. A pessoa tá ali, ó, limpa tudo aqui, te dá na mão, você pega. Você... Você nem liga, eu Por quê? acredito Você nisso. já Depois eu quero umas esteve. histórias. Vou guardar aqui no suas. bolso, nunca me deu nada. Gente, eu cheguei em casa com esse coletinho aqui, ó, cheio de papel de catarro alheio. Gente, mas é tão gratificante, Eu gente. sei, é por isso. Eu acho que é Você vê a isso. mudança no próximo. Ver a mudança no próximo faz você tocar o seu coração e é isso que faz você sentir por que você está vivo. Caramba, o teu propósito, então. É esse, é fazer com que as pessoas consigam enxergar o seu propósito também. Então, assim, é ajudar, né, nesse processo. Então, eu fiz uma mudança de carreira, gente, na loucura. A Débora é muito louca. Eu falei, não, agora eu decidi. Foi depois da ferramenta? Foi Ah. Foi uma loucura. Então, e isso tá tão vibrante em mim, e eu tô fazendo palestras sobre autocuidado, né? Que é essa questão da consciência. A consciência, a gente não consegue perceber que tem isso. Então, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Então, esse é meu propósito. Essa frase pra mim é Afinal de incrível. contas, o servir é bíblico, né? É. Nós estamos aqui. Gente, servir. pra quem tem Servir e dúvida, ser servidos. alguém Esse tem é o dúvida assim, equilíbrio. o que é meu propósito? Gente, imagina Jesus.
Jesus veio, o filho, gente, Jesus, ele veio pra quê? Morrer na cruz por nós. Sempre tudo que Jesus fez foi pelo outro, servir, servir, servir. Se você tem dúvida do seu propósito, procura algum lugar que você vai fazer alguma coisa por alguém. Que esse vai ser seu propósito. Fazer pelo outro. É o propósito de todo mundo na Terra, é servir. Exatamente. Agora é sua vez, amigo. Ai, Alan, a Vocês vão gente entender quer por ouvir que também. eu quis deixar por último, que é o seguinte. Eu nem sei se minha esposa sabe disso, mas vai falar que é ao vivo mesmo. É, ao Depois vivo do tá dia dos valendo. E ela, namorados. e ela tá aí escutando. Não, ela sabe sim, eu tô enchendo o saco de vocês. Cara, a gente fez, né? Todo mundo aqui, amante radical de pessoas, fez as 2 cartinhas, né? Sim. Pra quem não me conhece, né? Meu pai já faleceu, já 13, 14 anos, mais ou menos. Inclusive, um beijo pra você, pai, onde você estiver. E eu fiz as cartas, né? E a gente não pode contar aqui por um motivo, né? Porque se a pessoa quiser passar pelo processo, ela tem que ir, e lá ela descobre. A gente acaba atrapalhando, né? Exato, a gente pode atrapalhar o processo das pessoas. E nas cartas, existe uma carta, né? Que ela é uma carta que você diz, né? E uma carta que a pessoa conversa com você, como se ela conversasse com você. E aí meu pai me deu lá o meu propósito de vida, né? Que é trazer a maior parte de pessoas pro reino, para Deus. Isso para mim é muito importante. Nossa, é poderosíssimo. Poderosíssimo. Porque eu não tinha, né? Ou porque eu, sei lá, porque aconteceu isso comigo, porque eu tô aqui, porque as coisas aconteceram, né? Um tempo atrás eu contei essa história e hoje eu sei o porquê. Né? Então, saber disso, que nem o Thiago falou, agora eu já sei o porquê que eu tenho que fazer uma dieta mais regrada, né? Inclusive as pessoas aqui também. Por que eu tenho que ressignificar e por que eu tenho que fazer tais coisas, né? A gente tá aqui no podcast, a gente fez não sei o que para divulgar e isso vai potencializar muito esse meu propósito. Então, trazer a maior parte de pessoas pro reino quer dizer trazer a maior parte de pessoas para Deus. Exatamente. Ô, Alan, você já percebeu que você cuidando do corpo, você falou da dieta, você tá honrando o que teu pai passou pra você. Você está honrando ele. E eu tenho certeza que ele tá muito orgulhoso de você. Porque o podcast, ele não se trata de 5, 10 pessoas. Isso daqui é uma fronteira que tá pegando que a gente não sabe onde que vai chegar. Não, a loucura é essa. Exatamente. Quantas pessoas você tá trazendo, você não sabe nesse momento quantas pessoas tem. Não faz nem ideia quantas tem. Nem faço Muitas. Então, assim, você está, sim, trazendo. E teu pai está sendo honrado com o que ele passou pra você. E, sim, você vai cuidar do teu corpo. É isso aí. Justamente para isso, pra gente Exatamente. agir no propósito, né? Exato. Que é o mais importante, hein? Né? Poderoso. Exato. Então, por isso que eu queria falar por último, que eu falei, cara, Uau. esse daí, se eu E não ó, começar a chorar... Olha, Ainda olha bem que eu como não o pai, consegui. olha como o pai tem um poder que eu falei sobre o Exatamente. filho. A palavra do pai, a gente viu esses dias, a palavra do Isso. pai direciona e tem um poder absurdo sobre o filho, né? A última palavra é do pai. Quando algo acontece de errado, a mãe pode estar ali. Só que quando o pai entra em ação e ele declara uma palavra sobre o filho, aquilo ali muda totalmente o cenário, o ambiente. Sim. Exato. O pai, ele ajuda você a ter visão, né? A gente, às vezes, fica meio perdido, meio, né? Sem saber pra onde Você ir. sabe quem que escolheu o seu nome? O meu nome diz minha mãe que foi meus irmãos, né? Meus irmãos são bem mais velhos, né? Vou Você- falar um beijo pra vocês, viu, meus filhos? Vocês estão assistindo aí, né? Você sabia que antigamente, a questão do nome, o seu nome, ele é muito... O significado nele direciona o que você vai ser. Você já viu o significado do seu? Não, nunca vi. Depois não. você pesquisa. Agora, tá ao E vivo. vê se está, Ao vivo. se está Meu signi- alinhado com o seu propósito, de quem você é, das coisas que você faz. Vem É aí, já que você tá surreal. falando, vai lá, Alan, com Significado dois do L's. meu Alan nome é com rainha. 2 L's. Caramba! Rainha Sabe? abelha rainha. Hebraico. Olha, nasceu Hebraico. para liderar. Incrível, hein? E é o que tá acontecendo, né? Ao vivo aqui, hein, Você gente? Ao vivo. entendeu? Vai O nome dá pegar- direção, gente. Isso daqui é uma conversa muito mais longa, dá pra fazer 50 podcasts, mas eu e a minha mulher, a gente viu um Olha vídeo. aqui, Alan.
O seu nome significa uma pequena rocha. Olha isso. Em algumas culturas, como na Irlanda, Escócia, também pode ser usado. Palavras significam rocha. Rocha. Fortaleza. Fortaleza. Forte. Fortaleza. É isso aí. Caramba. Inabalável. Olha. É inabalável. E realmente. Olha lá, o significado como paz, harmonia. Muito legal, paz e harmonia mesmo. Crescer, grandioso, agradável. Olha, É bem o nome mesmo. faz parte mesmo. Essa parte de nomes é muito legal. A gente É. tava vendo um vídeo esses dias das tribos, que são 12 tribos, e cada tribo é de um mês. É e que assim, cada... gente, é a questão dos signos. Sim. Da onde saiu os signos? Então eu fiquei. Cara, quando? Quando saiu Muito isso aí? legal É isso. desde quando que tem essa questão de signo? E aí eu peguei um vídeo de um cara falando assim: a questão dos signos nada mais é que as 12 tribos de Israel. Então ela é como se fosse uma cópia. Então as 12 tribos de Israel, aí eu fui pesquisar. De quando a quando? E tem as datas certas. Então Jacó liberou uma bênção para cada filho de cada tribo. E aí você vai lá e pesquisa das datas certinhas. De que data a que data. Qual foi a bênção liberada sobre aquela tribo. E aí você descobre de que tribo você faz incrível. parte. Uau! Caramba, depois eu Depois quero... vamos fazer um podcast só sobre isso. Vamos, Rapaz, vamos, vai mas ser pra você legal. ver, né? A gente conversa, o tempo vai passando, né? E aí é várias ideias, várias coisas que nem você falou. A gente Exatamente. precisa de mais tempo aqui pra gente Ixi, conversar Maria. horas e horas. Porque, ó, realmente é passado resolvido, né? Futuro decidido. Futuro decidido. E isso é uma das partes, né? Porque se a gente tá falando de corpo, mente e espírito, a gente tem que ter um propósito, né? Pra gente agir. E às vezes a gente não consegue agir por coisas do passado, igual a Sim. Amanda explicou agora há pouco. E aqui, né, com o nosso corpo, né? Muitas vezes, né? Eu não sei se vocês têm alguma história, né? Aqui antes de encerrar o nosso podcast, alguma história sobre superação de alguém, assim, que tenha passado pelo processo. Claro que vocês não podem citar nomes, né? Que tenha Processo passado de emagrecimento, isso, de... de emagrecimento do que vocês. Eu mesmo passei pelo processo, né? Depois que fui mãe. Tanto que a gente... Antes de ser mãe, o maior sonho do Thiago era que ele fosse meu preparador, eu subisse num campeonato de fisiculturismo com ele sendo meu preparador. Então, eu sentia também como um peso, né? E depois da gestação, eu fiquei pensando, poxa, será que um dia eu vou subir de novo? E aí eu fiquei, mas não era mais o que queimava no meu coração subir num campeonato. Até que um dia, a gente, num momento em casa, Insight eu... absurdo. Foi, assim, um momento incrível. Eu falei pra ele, você sempre teve o sonho de me preparar para uma competição e você teve a oportunidade de me preparar para o melhor momento da nossa vida juntos, que cara. foi a gestação. Eu tive uma gestação incrível. Eu sonhei com parto normal. E foi tudo devido à dieta, o acompanhamento dele, o meu pós também. Então, aí o que veio a superação? Entrou a questão da comparação também, que então eu via muitas mulheres que já tinham sido mães quase na mesma época que eu, elas já estavam com o corpo recuperado, e eu olhava o Instagram, pra mim aquele mundo ali era maravilhoso, só que eu olhava pro meu mundo real, não era aquilo. Só que as mães sabem que enquanto você amamenta, é um monte de hormônio, então não tem como Uma você ter loucura. músculo aparente, por mais que você treine muito, que você faça dietas incríveis, o hormônio da amamentação não vai te dar esse shape. Então, eu decidi, eu olhei aquilo e falei, o que eu quero aqui? Eu quero um shape ou eu quero a vida de mãe? Então, eu escolhi amamentar meu filho até enquanto desce, na tranquilidade, fazendo o desmame. Para mim, o desmame dele foi terrível para mim. Ele já nem lembrava mais do peito, mas para mim foi terrível. Terrível. Então, A assim, eu conexão da quis mãe com o viver filho isso. é algo... Então, a partir do momento, hoje é o que eu falo pras minhas meninas, né? Às vezes elas me procuram, porque eu quero ficar bem no biquíni. Tá bom, pra quando? Daqui um mês? Daqui 2? Não sei pra quando. Eu quero ficar bem no biquíni.
Mas aí você nem sabe se vai viajar. Mas tem viagem marcada? Não, não tem. Aí fica assim, eu quero estar bem no biquíni, mas não tem data. Então é uma neurose que a gente entra. Aí eu falo, eu sei onde que é este lugar que você tá entrando aí. Sai daí. Porque eu já tive nesse lugar. Então, pra mim foi uma superação muito grande. Então, quando eu decidi, como o Thiago fala, você chega lá querendo... você fez os 10? Os 10%? Os 10% não. 10 de 10, a nota 10. Nota 10? Você fez a nota 10? Não fez? Fez quanto? Fez 6? Então, na hora que você tiver o resultado 6, tá tudo bem. Gente, hoje eu não sou uau, musculosa, mas eu tô caminhando pra isso? Não, então tá tudo bem, gente. Prioridades, né? Prioridades. Eu não tô nota 10, tô nota 6 igual o Alan. Bate aqui, amigo. É isso aí, Tô meu nota filho. 6 e tô feliz em ser nota Depois 6. eu resolvo tá tudo com bem, vocês. gente. Mas se um dia eu quiser estar nota 10, aí nós vamos É conversar de outra novo. questão. Só que a superação é essa, gente. É aqui, ó. Exato. Começa aqui. Exato. Muito bom. Muito bom, hein, gente? E chegando já ao final, hein? Do Ah, podcast. nossa! É uma pena, né? O tempo passa tão rápido e a gente vai conversando, Eles cara. E chegaram hoje. atrasados. Então Ah, querendo... mas vocês não se atrasaram muito. Acho que foi coisa Não, foi de 5 minutos. 15, né? 10, sei lá. Mas é isso, né, gente? Eu quero agradecer, né, todo mundo. Vou me despedir aqui da Débora. Débora, Obrigada. muito obrigado por você ter vindo. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Como é que a gente entra em contato com a Débora? Então vamos lá, no Instagram é Débora com H no final, Essência. E no meu site, www.deboradonaduce.com.br. Lá tem todos os processos, como eu trabalho. Tem um processo DISC, né? Tem, todo um... tem. Tem a analista comportamental. Então, mas se você não conhece, vai lá que você vai. E me liga. Uau, Despertar obrigado. curiosidade nas pessoas, né? Demais, obrigado, Débora, por ter vindo. E você, Amanda, como é que a gente te encontra no Instagram? Como é que a gente faz aquelas abdominais lá que É eu isso, vejo? é. Nossa, isso aí é Isso pra incrível. mim ainda é... Pessoal, Amanda com DH no final, coach. Amanda Coach no Instagram. E pode falar, doutor. Thiago Stanzani. @Thiago Stanzani com TH Nutri. E o nosso consultório, nossa clínica é em São Caetano do Sul, no melhor lugar de São Caetano, ao lado do Shopping São Caetano, ao lado da Ironberg. Venham nos visitar. Eu tenho certeza que nós temos total consciência que podemos te ajudar da melhor forma possível. Show. Maravilha, hein, meu? Quero agradecer vocês, a quem assistiu, né? Até Ai, o com certeza, final. é verdade. Com certeza, Agradecer. muita gente aqui mandando um abraço, né? Ó, Mandando já que a gente beijos. não brindou no coração. Vamos começo, brindar, vamos brindar aqui, isso. ó. Vou pedir para vocês seguirem a gente, né? Se inscreverem, compartilharem. Aqui vai ficar salvo, né? Hoje é ao vivo, mas vai ficar salvo aqui. Marquem a gente nas redes sociais, né? Poder Emocional Podcast. Sigam também o meu Instagram, Alan, com 2 L's, FX. Muito obrigado, uma boa noite. Fique com Deus. Um abraço.